Bem-vindos a essa aula que a gente vai aprender hoje o desafio do planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. Eu vou transmitir aqui a tela para vocês, para a gente começar a nossa aula. Eu trouxe aqui uma frase para vocês que reflete um pouco do que eu passei no início ali da minha jornada com recursos humanos, que começou em 2008. Então, o que quer que aconteça, divirtam-se e não tenham medo de errar, pois sem cometer erros vocês nunca farão nada, porque eu tinha muita ideia de querer ser perfeita, porém a perfeição não existe. Então, aproveita o caminho, divirta-se, aprenda com os erros e segue adiante. Se a gente ficar muito focado nos erros, a gente acaba muitas vezes travando, muitas vezes não seguindo adiante por medo de cometer erros. E isso é uma bobagem, uma grande bobagem mesmo, porque ninguém é perfeito e a gente não pode exigir isso da gente, que nós sejamos perfeitos. Eu trouxe uma matéria aqui para vocês para refletir como que é a questão da seleção de pessoas, do recrutamento, do planejamento, recrutamento e seleção de pessoas dentro das empresas. Então, o desemprego alto, ele não diminui dificuldades de contratar profissionais qualificados no Brasil. Então, as pesquisas revelam escassez de profissionais e dificuldades para a contratação de talentos por áreas de atuação e setores da indústria. Então, diante disso, o RH tem muito trabalho pela frente. Então, você que quer atuar com consultoria de RH, seja ela interna ou externa, diante desse problema, as empresas elas precisam muito de profissionais de RH como você, que sejam capazes de planejar, recrutar e selecionar talentos de maneira realista. É o que a gente vai aprender hoje aqui nessa aula. Então, a agenda de hoje que eu trouxe para vocês a gente vai aprender sobre 5 partes aqui, eu dividi em 5 partes. A gente primeiro vai aprender sobre os desafios impostos às organizações no cenário econômico atual. A segunda parte é a importância das pessoas como diferencial competitivo das organizações. E a terceira parte, os desafios impostos para descobrir, atrair e manter talentos. A quarta parte, a gente vai conceituar talento e finalizar com a quinta parte, que é a introdução de processos de planejamento, recrutamento e seleção. Então, vamos começar? Bora começar? Os desafios impostos às organizações no cenário econômico, no cenário atual. De uma forma geral, aqui eu vou falar de uma maneira geral, de uma maneira... que cenário é esse, né? Até trouxe aqui, que cenário é esse que a gente vai encontrar esses talentos, né? Essas pessoas que se destacam. Então, nesse mundo globalizado, a concorrência avança sem fronteiras. Então, a gente não vê barreiras nenhuma do mercado. A gente pode, por exemplo, entrar no site do AliExpress e fazer uma compra de um produto importado e esse produto chegar na nossa casa. Demora um pouquinho, demora, mas o custo ele é muito pequeno. E a gente não tem mais essa fronteira. A gente pode pedir qualquer produto de outro país em sites, enfim, através da internet. Então, para as organizações se manterem competitivas, o capital humano ele vai ter uma importância, ele já tem, né? Não vai ter, ele já tem uma importância destacada. Neste contexto, então, a gente precisa repensar as formas de gestão de pessoas. E o talento, com certeza, faz a diferença. Eu trouxe até aqui uma figura um pouco diferente sobre uma pessoa que faz balé e skate, enfim, para trazer que o talento ele está em qualquer lugar e a gente precisa, para a gente ser um talento, a gente precisa ter o nosso diferencial e amar, acima de tudo, o que a gente faz.
Então, só para vocês entenderem a noção dessa rapidez com que as coisas acontecem, a gente vê, por exemplo, o Thomas Watson, o presidente da IBM, em 1943, ele falou a seguinte frase: eu acredito que há mercado para talvez 5 computadores. E hoje, se a gente ver a nossa realidade hoje, praticamente qualquer casa que você vá num vizinho, você vai num parente, a gente tem computador em casa, é algo muito comum. Só que faz sentido o Watson ter falado isso lá em 1943, porque naquela época o computador ele ocupava uma sala inteira, uma sala enorme. Imagina as pessoas terem um trambolho dentro de casa, não faria sentido. Porém, o que ele não imaginava é que essa tecnologia ela ia avançar tão rápido, ela ia reduzir tão rápido ali a questão ali de informação, de hoje a gente ter ali no computador toda uma sala inteira que tinha naquela época. Então, a gente tem ali dentro desse computador a nanotecnologia reduzindo cada vez mais, e a gente vê isso, essa nanotecnologia nos smartphones, enfim, em tudo que a gente pode imaginar, a gente vê essa tecnologia avançando e reduzindo, né? Reduzindo de uma sala inteira para a questão assim, de caber na palma da nossa mão. Então, o que ele não imaginava é que isso ia acontecer de uma forma tão rápida. Em 1943, hoje a gente está em 2020, cerca de 60, 80... um tempo assim razoável, 60 anos. Não sou muito boa de contas, eu sou de humanas. Mas, assim, um tempo razoável que esse computador hoje ele está presente no nosso dia a dia. A gente não consegue viver sem esse computador, trabalhar sem computadores, enfim, viver sem a tecnologia presente no nosso cotidiano. Então, elas vão impactar sobre elas mesmas. Então, a gente tem, vislumbra, né, questão de robôs, questão de carros independentes. Então, o que surpreende é a velocidade com que as mudanças estão ocorrendo. Cada dia, enfim, a gente vê isso avançando cada vez mais. Então, a gente pertence hoje a um mundo globalizado, essa é a realidade, a gente pertence a esse mundo globalizado. O exemplo dessa globalização a gente pode ver através da pandemia da Covid-19. Então, se a gente não tivesse essa globalização, talvez as chances assim, de mortes seriam muito maiores. A questão de essa Covid seria muito mais algo muito mais catastrófico se a gente não tivesse hoje a presença da globalização. Então, hoje, através da globalização, a gente conseguiu verificar como que funcionava esse vídeo, inclusive uma brasileira que conseguiu ver ali o genoma de uma forma bem rápida, né? Conseguiu identificar o genoma do vírus. Se eu não me engano, é genoma. Não me diga agora se está certo ou se está errado, porque não é minha área. Mas ela, inclusive, teve uma boneca Barbie em homenagem, né, a essa rapidez com que ela descobriu a identidade desse vírus. E, através da globalização, a gente teve, em questão assim, de meses, de um ano, por exemplo, a gente teve a fabricação de uma vacina e a gente já conseguiu distribuir na população mundial essa vacina de uma forma, enfim, globalizada mesmo. Então, as questões das informações sobre a Covid-19 foram realmente muito rápidas, tudo isso por conta da globalização que a gente vive. Então, a gente pertence ao mundo globalizado. Tudo que acontece no mundo, a gente sabe muitas vezes em questão em tempo real. Então, isso é uma realidade que a gente vive hoje. A importância das pessoas como diferencial competitivo das organizações. Quem é que concorda que as pessoas são esse diferencial competitivo? Pode colocar aqui nos comentários, enfim, ou falar aí para você mesma, eu concordo que as pessoas realmente são um diferencial competitivo das organizações. E as pessoas
sendo um diferencial competitivo, a gente precisa olhar elas através da visão holística. Então, o que é a visão holística? Eu defendo muito essa teoria da visão holística, porque eu acredito realmente que tudo está interrelacionado. A gente não pode separar, por exemplo, a vida pessoal de um profissional da vida profissional. Então, a gente tem que saber que está tudo interligado. E se ele não está ganhando o suficiente, se ele não está conseguindo pagar as contas dele, ele não vai produzir, ele não vai se motivar, ele muitas vezes vai até mudar de emprego. Então, a gente precisa entender a visão holística, porque as pessoas, elas são, sim, um diferencial competitivo dentro das empresas. E a visão holística, ela traz muito disso, de a gente valorizar as pessoas e de a gente trabalhar com as pessoas, fazer a gestão de pessoas através de competências. Então, a gestão por competências é uma maneira de utilizar a visão holística dentro das empresas, de fazer a gestão das pessoas de uma forma holística. Então, não adianta a gente só olhar para a árvore, a gente tem que olhar para a floresta, os setores ali, as áreas dentro da empresa, os departamentos, eles também estão interrelacionados. Então, eles não, se algo não vai bem, por exemplo, se o fluxo de caixa não vai bem, isso vai afetar diretamente nos outros setores. A gente vai ter que, enfim, reduzir os custos, a gente não vai poder investir num projeto, a gente não vai poder contratar um talento. Então, está tudo interrelacionado. E a visão holística, ela traz muito disso. Quando a gente faz a faculdade de administração, por exemplo, lá na faculdade que eu fiz de administração, a gente aprende sobre a teoria geral de sistemas, a TGS, que ela é uma forma de pensar de maneira holística as empresas. E nessa teoria geral de sistemas, eu até trouxe uma figura aqui que representa a TGS, onde a gente tem ali as entradas, que são os outputs, né? São os inputs, desculpa. Nas entradas a gente tem materiais, a gente tem equipamentos, tem energia, tem as próprias pessoas, tem as informações que essas pessoas têm, enfim, que é pulverizada dentro da empresa. E a gente tem o processamento, que é a própria empresa. E nesse processamento tem o output, que é a saída, que são os produtos, bens ou serviços. Dentro desse ambiente próximo, que é esse ambiente ali da empresa, a gente tem os clientes, os concorrentes, tem a comunicação, como que é realizada a comunicação, tem os sindicatos, tem os acionistas, tem o governo, tem as comunidades que aquela empresa está inserida, quais são os fornecedores daquela empresa, qual é a tecnologia que aquela empresa utiliza. Então, tudo isso está dentro ali do ambiente próximo. E tem uma inter-relação. Então, existe um sistema ali, tem uma inter-relação e está tudo interligado de uma forma holística. Nesse ambiente um pouco mais não tão próximo, mas nesse ambiente que também afeta a organização, existe a cultura daquela região, daquele local que a empresa está inserida. A educação daquele local, se tem realmente pessoas que têm um conhecimento qualificado para exercer as atividades da empresa, tem a legislação e os tributos, tem a economia, a demografia, como é que é aquele local, o clima, os recursos naturais, a política e a sociedade. Então, a gente não pode ignorar tudo isso, a gente tem que olhar para tudo isso quando a gente faz um planejamento, quando a gente faz esse planejamento, esse recrutamento e essa seleção dessas pessoas que vão trabalhar ali naquele ambiente organizacional, naquela empresa. Então, a gente precisa olhar para o todo, a gente precisa ter uma visão holística no momento que a gente for realizar o planejamento, o recrutamento e a seleção dessas pessoas. Capital humano, o diferencial competitivo do negócio. Então, a gente precisa olhar para o capital humano. Em nenhuma outra era, em nenhum outro momento da história foi tão valorizado o capital humano, porque as empresas elas podem ter tecnologia, pode, enfim,
ter um endomarketing ali muito bom, pode, enfim, ter vários diferenciais, mas se elas não tiver, se essas empresas não tiverem as pessoas certas, com certeza elas não vão prosperar. Então, o diferencial competitivo do negócio é, com certeza, as pessoas que fazem parte daquela empresa. Agora a gente vai aprender um pouco sobre os desafios impostos para descobrir e atrair essas pessoas e manter esses talentos dentro das empresas. Então, a gente já viu aqui desde o início que a tecnologia e a globalização, elas são duas forças que dirigem as mudanças das empresas. Então, se as empresas não virem isso como uma, enfim, ou uma ameaça, ou até mesmo uma questão ali de elas, de usarem isso a favor delas, até referenciando a análise de SWOT, ali, forças, fraquezas, enfim, ameaças e oportunidades, se a empresa não vê a tecnologia e a globalização como uma oportunidade, com certeza vai ser difícil para ela se manter no mercado, enfim, para ela conseguir galgar, enfim, e olhar a mudança com bons olhos. Então, ela precisa olhar isso, ela precisa realmente encarar a mudança como algo que vai ser benéfico para ela. E o RH também precisa olhar isso, a mudança, precisa fazer a gestão dessa mudança de uma forma realmente produtiva, de uma forma que isso aconteça, que isso seja uma oportunidade para a empresa e não uma ameaça. Então, nesse mundo competitivo, quais estratégias darão certo? Quais deverão ser implementadas pela empresa? Então, fica a dúvida aí quando a gente faz um planejamento estratégico, quando o RH faz esse planejamento estratégico, quais as estratégias que vão dar certo, quais deverão ser implementadas pela empresa? Então, quem são os responsáveis por desenvolver essas estratégias? Quem são os responsáveis pela condução dessas estratégias? Quem são os responsáveis por gerenciar as mudanças? Então, fica aí esses questionamentos para você pensar e para você chegar realmente à conclusão de que são as pessoas. Então, o talento, ele faz com certeza a diferença. Então, a empresa, ela pode, enfim, ter um produto muito bom, ter uma tecnologia muito avançada, investir, enfim, em capacitação, mas se ela não tiver as pessoas certas, o que vai acontecer? Então, o talento, ele com certeza faz a diferença. E vamos conceituar o que é esse talento? Eu trouxe aqui um conceito ali do dicio.com.br, onde fala que o significado de talento é uma aptidão em comum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Então, uma aptidão, algo que ela faz com amor, com conhecimento, com habilidade, atitude, com competência, né? Quando a gente fala de competência, que é o famoso chá, e além disso, ela tem amor por aquilo que ela faz. Então, isso vai fazer com que ela faça aquilo com maestria e de uma forma única. E isso diferencia as pessoas. E se você também pode ser um talento, eu posso ser um talento, desde que eu faça algo de uma maneira que eu ame e que eu tenha conhecimento, habilidade e atitude sobre aquilo que eu faço, tenha competência para fazer aquilo que eu faço. Então, todos nós podemos ser talentos. Então, não importa o que a empresa produz ou vende, se ela quiser prosperar, ela vai precisar das pessoas. Então, aqui é uma frase do livro A Arte de Selecionar Talentos. E é uma realidade que está presente hoje no cotidiano das empresas. Vamos agora, então, aprender vamos ter uma leve introdução de processos de planejamento, recrutamento e seleção, que a gente vai aprender mais adiante sobre o planejamento, sobre o recrutamento e seleção. Mas aqui eu só queria dar
um leve parecer para vocês sobre esse planejamento, recrutamento e seleção. Então, os programas de recursos humanos, eles devem ter como premissa atrair o capital humano. Então, quando a gente pensa num planejamento ali de RH, quando a gente fala no planejamento estratégico de RH, tem que estar bem claro como que a gente vai atrair essas pessoas, como a gente vai manter essas pessoas dentro das empresas, porque essas pessoas é que vão fazer diferença ali no dia a dia. Aqui é um trecho do livro que está baseado nessa aula, e nesse trecho ele é muito importante. Então, o processo de ingresso de novas pessoas nas organizações, ela não pode ser equivocada, a gente não pode se equivocar ao atrair, recrutar e selecionar essas pessoas. Então, a seleção de pessoas erradas, ela pode significar montanhas de prejuízo para a empresa. Que isso fique bem claro para você, ela pode representar montanhas de prejuízo para a empresa. Então, pode perder oportunidade, pode, enfim, a pessoa no lugar errado pode produzir erros, enfim. E, portanto, o cuidado ele deve ser redobrado em todo o processo de seleção, que inicia com o planejamento das necessidades. Então, esse planejamento ele precisa ser muito bem cuidado, ele precisa ser muito bem produzido. Enfim, o planejamento estratégico tem que ter, com certeza, o planejamento de atrair, reter, enfim, recrutar e reter esses talentos, selecionar e reter esses talentos dentro da empresa. E agora eu vou falar sobre a Bibi Jobs. Quem conhece a Bibi Jobs, quem me acompanha no Instagram, conhece a Bibi Jobs, que ela é filha do Steve Jobs, que é o fundador da maior empresa de tecnologia, a maçã. E a Bibi Jobs, ela está aqui nessa aula hoje, porque ela vai contratar você como consultor de RH. Você é um consultor de RH da Bibi Jobs. Você vai escolher se você quer trabalhar para ela como consultor interno ou como uma consultora externa, você que vai escolher. Só que ela está trazendo um desafio para você. E você é a consultora de RH da Bibi Jobs. E a Bibi Jobs vai fazer uma reunião, enfim, e quer que você se prepare para essa reunião. Então, ela trouxe aqui um desafio, né, para você se preparar para essa reunião. Na próxima reunião, então, a Bibi Jobs, que ela é dona da empresa Maçã, ela gostaria que você respondesse as seguintes perguntas na próxima reunião de diretoria. A primeira pergunta é: quais as consequências nas organizações das principais mudanças ocorridas no cenário atual do Brasil? Então, não precisa ser o cenário do mundo, o cenário globalizado, mas o cenário do Brasil. O que você acha? Quais são as consequências? E qual que é o impacto, a segunda pergunta, desse cenário na área de recursos humanos? A terceira pergunta é: por que descobrir, atrair e manter talentos é um dos fatores vitais para a sobrevivência das organizações? A quarta pergunta é: na sua opinião, o que é talento? O que significa talento para você? A quinta e última pergunta é: possível identificar e desenvolver talentos internos dentro da empresa que já estão trabalhando ali? Enfim, você descobrir sim ou não. Então, responda essas perguntas, você pode colocar as respostas aqui nos comentários ou deixar no seu caderno, separa um caderno para nossas aulas, deixar no seu caderno essas respostas, que isso é muito importante para você já ter uma noção de como que vai ser essas aulas e já ter uma noção de como que a gente vai trabalhar essa visão holística, essa visão, esse cenário, enfim, dentro das empresas, para a gente conseguir planejar, recrutar e selecionar pessoas de uma forma assertiva. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Grande abraço e até a próxima aula.